injustificável. Qualquer país do mundo, você vê Estados Unidos, a corte americana decidiu, acabou, meu. Tem anarquia, tem respeito. Só o nosso país que realmente nós estamos precisando de uma grande reforma no Poder Judiciário. Grande, não é só na legislação, não, é no Poder Judiciário também. Porque eu vejo um absurdo um Tribunal Superior do Trabalho desfazer uma determinação do Supremo. Embora o Tribunal Superior do Trabalho seja a instância máxima na legislação trabalhista. Mas o Supremo Tribunal Federal ele é máximo a nível do Poder Judiciário, inclusive na questão de constitucionalidade, né, de investimento. Né? Porque é absurdo você manter um crédito ad eterno, desde quando o autor está inerte, o autor está, ou a própria justiça fica inerte. A prestação intercorrente veio para acabar com isso. Então, você pode até ampliar o prazo, mas ficar realmente ad eterno é um trabalho belíssimo. O seu trouxe essa exposição, parabenizo. A sua opinião você deu como validando o Tribunal Superior do Trabalho, né? Mas essas súmulas não são vinculantes, outra coisa, né? Não são súmulas vinculantes, não é isso? Então a súmula que não é vinculante somente dá um parâmetro só. Você segue se quiser, segue se não quiser. O juiz joga no lixo, na hora do lixo. Não, essa súmula aqui, peraí, vou botar na hora do lixo. Vou entregar o cachorro para ele comer, entendeu? Então ele não dá bola para a súmula, só a súmula só a vinculante, vincula. Então eu realmente ficaria com a do Supremo Tribunal Federal, mas é um entendimento pessoal que aí vai ter muita polêmica aí nos tribunais. Mas eu parabenizo a você por trazer essas polêmicas todas. Seu trabalho, na minha opinião, está muito bom e muito interessante, inclusive com as remissões para a execução fiscal, que é sempre bem lembrada, né, do presidente tributário. Eu fico feliz por isso, né? Obrigado. Tá bom, eu fico satisfeito. Agradeço a professor Martinez, passa agora para ser as considerações. Mas para o final, finalmente eu concordo com o professor Martinez em relação a, gostando ou não, achando correto ou não, alguém tem que dar a palavra final. E dentro da estrutura hierárquica do ordenamento jurídico brasileiro, essa palavra final sempre deve caber ao Supremo Tribunal Federal. E, portanto, é ele que deve vincular o entendimento majoritário e vincular o entendimento dos tribunais inferiores. É fato que esse entendimento poderá ser alterado pelo próprio tribunal, que é alterado inclusive com proposições, com críticas provenientes da academia. Mas no âmbito da execução, em especial no âmbito do Poder Judiciário, eu tenho que observar os parâmetros relacionados à supremacia constitucional. E é sempre vinculativo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do professor Martinez, eu acho que não deve ter uma reforma do Poder Judiciário no seu âmbito legal, estrutural. O que deve ter é uma mudança de compreensão a respeito do que representa esse Poder Judiciário. Em qualquer lugar do planeta que adota um sistema mais hierarquizado, que segue os modelos mais tradicionais em relação à pirâmide de Kelsen, não é necessário lei para dizer que aquele que está acima e estabelece a diretriz e aquele que está abaixo cumpre aquela diretriz. Assim sendo, muito mais do que alterações legislativas, temos que ter uma alteração e uma percepção cultural. Mentalizar os elementos relacionados à estrutura básica do ordenamento jurídico brasileiro e fazê-los cumprir de forma mais rigorosa. Dito isso, agora faço um link em relação ao trabalho. O trabalho pode se funcionar de forma diferente do Supremo Tribunal Federal, como pode funcionar de forma diferente de qualquer outro tribunal brasileiro, desde que tenha fundamentação, desde que tenha também uma proposição e saibam os motivos que ele está defendendo um determinado funcionamento. O seu tema, Jeremias, é um tema muito técnico, é interessante observar também que a maioria dos alunos fogem de temas mais técnicos, temas mais procedimentais, que tem uma característica um tanto quanto mais árida de análise e disposição. Isso não desmerece em nada, muito pelo contrário, ele edifica, ele valoriza muito o seu trabalho, que tira a coragem de debruçar sobre um tema mais detalhado, um tema mais procedimental, e o fez de forma muito brilhante, de forma muito adequada, e é digno de todos os elogios. Muito obrigado, Jeremias. Passamos agora para o Fala, João.
Vamos lá? Muito bem, estamos agora com o trabalho de Cleide Badaró, vai estar no mesmo modo anterior. A palavra aluno. Bom dia, senhores avaliadores e caros colegas que hora prestigiam a minha apresentação. O tema escolhido foi Em Silêncio, o Advogado e o Sigilo Profissional. Eu escolhi esse tema e a pergunta que eu me fiz ao escolher o tema foi por que o sigilo profissional se tornou um fator essencial na conduta do profissional na advocacia. Desse modo, eu tive como objetivo geral analisar o dever ético deontológico do sigilo profissional e, para tanto, eu utilizei um estudo bibliográfico concentrado especificamente nas contribuições teóricas de autores voltados à área. Pode passar. Não, desculpe. Se eu tinha passado. Não. Para iniciar o estudo do tema, é importante a gente entender como originou a advocacia no mundo. Há quem acredite com veemência que o primeiro advogado da história da humanidade foi o profeta Moisés, quando ele defendeu o povo de Israel da escravidão. Contudo, o que a gente tem como dados históricos é que o berço da advocacia foi na Grécia e ganhou autonomia posteriormente em Roma. Logo, ele diz que a advocacia como defesa de pessoas, direitos, bens e interesses teria nascido no terceiro milênio antes de Cristo na Suméria, se considerando apenas os dados históricos que a gente obtém. Em Roma, como eu havia dito, a advocacia ganhou autonomia e durante o Império Bizantino, surgiu a primeira ordem dos advogados, isso na Idade Média. No Brasil, a história da advocacia surgiu com as ordenações filipinas em Portugal, quando Portugal assumiu o comando do Brasil, e surgiu aqui no Brasil a figura do provisionado. O que era essa figura do provisionado? Era uma pessoa, um homem com saber jurídico elevado, mas que não tinha as exigências da Corte de Portugal para exercer a advocacia aqui no Brasil. Mas ele era autorizado a defender, porque existia muita dificuldade das pessoas aqui do Brasil se dirigir a Portugal para estudar, porque só lá tinha as escolas clássicas. Após a independência do Brasil, neste período foi assim que teve a figura do advogado aqui no Brasil. Após a independência do Brasil, surgem os primeiros cursos de direito aqui no Brasil, que foi em São Paulo e em Olinda. Após o surgimento desses cursos aqui no Brasil, inicia-se também a necessidade de se criar uma ordem que pudesse defender a classe. E foi criada, então, a primeira ordem dos advogados do Brasil em 1843, que na verdade era intitulado como Instituto dos Advogados Brasileiros. Esse instituto é formado por um seleto grupo de advogados que só visavam as causas próprias. Somente em 1930 surgiu então a Ordem dos Advogados do Brasil com o propósito de defender a classe e de lutar pela classe. Ao longo desse tempo, a profissão foi se estabilizando e ganhando confiança. Contudo, é inegável que a profissão de advogado no Brasil só ganhou a verdadeira imagem que tem hoje com a Constituição da República Federativa de 1988, onde no seu artigo 133 diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça e é inviolável todos os seus direitos. A partir da Constituição de 1988, os moldes que se tinha na Ordem dos Advogados do Brasil já não estavam mais suprindo a necessidade que se tinha para se proteger a classe. Então, em 1994, é editado o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o estatuto que houve modificações ao longo do tempo, mas é o estatuto que nós seguimos hoje, que os advogados seguem hoje. Logo após o estatuto, foi criado também o Código de Ética e Disciplina da OAB, que determina os regramentos para que o profissional possa agir perante a sociedade.
Não, pode deixar a inscrição, vou falar um pouco da inscrição. Com a criação do Estatuto, passa-se também a exigir de forma mais veemente algumas situações importantes para que pudesse se atuar no território brasileiro como advogado. E para que se pudesse atuar, é necessário fazer a inscrição no quadro junto à OAB. Essa inscrição, eles exigem capacidade civil, que pelo Código Civil Brasileiro é que a pessoa, via de regra, seja maior de 18 anos, diploma de certidão, e acercadíssima média, ele diz que o exercício da advocacia com base em inscrição na OAB obtida com uso de diploma falso de bacharel caracteriza contravenção penal, desculpe. Então é importante que realmente a pessoa interessada ela tenha cursado em uma instituição que tenha todos os diplomas necessários para que possa formar o bacharel em Direito. E também é necessário, antes que se faça um exame, que é o exame tão temido por todos os estudantes, todos os bacharéis de Direito, que é o exame da ordem, que todo mundo conhece. É necessário também a comprovação da ausência de incompatibilidade, de idoneidade moral, e o próprio Estatuto ele estabelece que os advogados estrangeiros eles podem atuar no território brasileiro, não há impedimento. Contudo, eles são somente consultores. Eles não podem atuar na vida da advocacia. Bom, eu estou falando tudo isso para que a gente possa entender como chegou ao sigilo profissional ao Instituto. O Estatuto também, ele relaciona os princípios e os direitos que a Constituição Federal nos dá no artigo 133, como a indispensabilidade, o advogado é indispensável à justiça, a inviolabilidade, o advogado, o artigo 5º da Constituição, garante que é inviolável todos os atos e manifestações em detrimento da função, do exercício da função. Então, o advogado tem como princípio basilar também a inviolabilidade do seu escritório, das suas correspondências e do seu sigilo profissional. Ele é inviolável. Ele, ainda que autorizado pelo cliente, cabe a ele dizer se vai contar o segredo ou não. A independência, o advogado ele tem que ser independente para a defesa do seu cliente, e a função social, porque apesar de ser uma profissão privada, ele exerce uma função social muito grande perante a sociedade. Os direitos eles estão também interligados aos princípios e do sigilo profissional, que é o tema que eu escolhi para a minha apresentação. O sigilo profissional é inerente à profissão do advogado. E, para além, trata-se de um dever ético deontológico com fundamento constitucional inquestionável. Ou seja, é um dever deontológico porque está contido em um código, e está contido no Código de Ética e Disciplina da OAB, e tem fundamento constitucional porque a Constituição da República nos garante que a gente possa ser inviolável no exercício da nossa função. Desculpa, eu volte mais um pouquinho aqui, no cabelo. A inviolabilidade do sigilo profissional é, antes de tudo, um bem juridicamente protegido com garantias constitucionais, dada a importância do profissional de administração da justiça. E, para além, é um dever ético deontológico, posto que a confiança é alicerce entre a relação do advogado e do cliente. O dever de guarda de sigilo é algo antigo entre todas as profissões. Ele é baseado no juramento de Hipócrates, que foi o grande médico na Idade Antiga, que jurou o dever de guarda de seus pacientes. Baseado nisso, algumas outras profissões também mantêm o sigilo como norte para o exercício da sua função. No Brasil, o sigilo profissional surge também nas ordenações filipinas, onde era considerado crime de lesa majestade se fosse violado as correspondências destinadas ao rei. E logo depois, ele foi, e posteriormente, incluiu-se no Código Penal também, como direitos individuais do advogado. O dever deontológico, como eu disse, ele está inserido no Código, e por isso é importante. E cabe ressaltar que o sigilo profissional tem status de interesse geral e mantém a ordem pública, pois atende o interesse da sociedade. O dever do sigilo abraça inclusive o direito de recusa de depor. O advogado ele não é obrigado a depor.
E esse sigilo, ele se prolonga no tempo, ele não tem um prazo estipulado. O advogado, ele tem que guardar o sigilo para a vida toda. Essa é a ética do advogado, guardar o que se soube durante toda a vida. Contudo, como no direito, não existe direito absoluto. E para o sigilo profissional, apesar de ser o alicerce da relação entre o advogado e o cliente, por causa da confiança, existem as questões que caracterizam justa causa para que eles sejam violados. Em relação a isso, Gonzaga diz que caracteriza-se justa causa excepcional no tipo disciplinar as hipóteses que caracterizam a grave ameaça à vida e à honra ou à defesa própria, sendo poucas e limitadas, mas bem definidas, que o valor ético sucumbe ao valor à vida. Ou seja, depois de muito estudo, e a gente tem poucos casos referentes a isso, a doutrina ela fala muito pouco referente às exceções, porque o sigilo profissional, ele sempre vai ser muito importante para o advogado. O advogado, ele perde a credibilidade no momento em que ele não tem esse dever de guarda perante a sociedade. Contudo, se for referente à grave ameaça à vida dele ou à vida de outrem, ele tem o direito de poder falar, de poder não guardar esse segredo. A honra, referente à honra, é uma coisa muito subjetiva, porque tem que ser muito bem avaliado pelo advogado se vale a pena ou não essa violação, porque a honra, como que a gente pode quantificar o quanto a honra é muito mais valiosa que o sigilo, que é a obrigação dele de guardar. Então, referente à honra, o advogado ele precisa ter bastante cautela para poder justificar que a quebra do sigilo, porque ele precisa justificar perante os órgãos responsáveis por que ele está quebrando o sigilo profissional. E quando ele justifica que é por conta de uma grave ameaça à honra, ele precisa ter bastante cautela para poder identificar isso. E a defesa própria, porque o advogado também precisa se defender perante a sociedade e perante seus clientes. Então, Gonzaga ele definiu bem o que caracteriza as exceções do tipo disciplinar para a quebra do sigilo profissional. Em virtude do que foi mencionado, entende que é a nobre missão de defender o Estado Democrático de Direito na sua dimensão mais ampla, o advogado deve observar uma ética profissional peculiar, derivada principalmente do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois a falta de ética na guarda do sigilo sem uma justa causa, além de gerar sanção ética disciplinar, pode trazer prejuízos irreparáveis ao seu constituinte, desprestígio à imagem do profissional, assim como a reputação da classe. Nesse sentido, o sigilo profissional é, sem dúvida, uma das matérias mais sensíveis no tocante à ética do advogado e requer, além de integridade pessoal, fortaleza e cautela para a prática do bom direito. Para finalizar meu trabalho, eu botei uma frase de Paulo Lobo, que diz que o sigilo profissional não é um patrimônio apenas do advogado, mas uma conquista dos povos civilizados. O trabalho está bom, o tema é muito bom, agora achei ele sucinto, né? Mas você pode depois aprimorar, porque está bem formatado, bem tecnicamente. O professor João teve seu mérito além do seu esforço pessoal. Agora é muito importante também que você, quando você aprimorar ele, né, traga também questões na prática, né? Por exemplo, o total tem que ser dado na faculdade também no tom de realidade, ali no tom teórico, total desrespeito hoje do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tocante ao sigilo do advogado. Por exemplo, você vai na penitenciária falar com o cliente, o guarda fica ali junto. E se você pedir para ele sair, já é briga com ele aí, entendeu? Vai ficar aborrecido com você e vai lhe perseguir. É assim que funciona. Está gravando aí, não tem problema. Carlos Henrique Alves Martins, tá falando. Não tem problema, certinho? No mais tardar, me interna no sanatório como louco. Isso aí não tem problema nenhum, certo? Para mim não tem problema nenhum. Cheguei aqui sem nada, voltar sem nada, não estou preocupado com nada. Então tem que dizer a verdade. A verdade é essa: desrespeito ao sigilo profissional. A polícia, em alguns momentos, aqui nós temos honrado a polícia, a maioria das pessoas são honradas, mas não querem respeitar o sigilo.
na hora de fazer uma interceptação telefônica, intercepta sim o professor Martinez. Depois que ele filmou, então, vai interceptar mais ainda. Não tem problema. E aí eu estou falando ali, olha, eu mando dinheiro, aí 1 milhão para o motorista, coisa e tal, motorista rico que eu tenho. Eu sou pobre, porque essa reconhecimento não é verdade, mas está interceptando o alvo, mas está interceptando o telefone do professor Martinez. Por isso que no telefone não conversa muitas coisas, certinho? Então, tudo em código, não é isso? É muito importante isso, tudo em código. Então, tem uma advogada amiga minha que disse, olha, eu vou ter que levar um dinheiro para o oficial. Puf! Desligou o telefone. Aí o telefone caiu, voltando àquele assunto, puf! Desligou o telefone. Está caindo, não estou ouvindo nada que está falando, até logo, puf! Para poder não dar continuidade àquele assunto. Isso que me ensinou foi um delegado amigo meu, certo? Foi o chefe da justiça, doutor Zé Carlos Travessa, meu amigo e meu irmão. Então ele me ensinou bastante. Qualquer coisa que falou, se for uma coisa que você não concorda na interceptação, você desliga, porque corta realmente a sua fala. Mas não deve, é ilegal, é inconstitucional, é amoral, é indecente, é rasgar o estatuto dos advogados. Seu tema me anima com isso, eu fico animado com o seu tema, né? Por causa disso, você fazer a interceptação do telefone do advogado. O telefone do advogado é inviolável. Não tem conversa, nem ordem judicial. É inviolável, exceto se ele estiver participando de um crime, for alvo de uma investigação. Certo? Por exemplo, o professor Martinez se tornou chefe de quadrilha, certo? Então ele que comanda o tráfico de drogas. Então já não é mais advogado. Ele já é um criminoso. Mas enquanto ele não for um criminoso, ele só for um advogado, no momento eu sou um advogado, né? Não sei em 2019 tomarei muito rumo, né? A situação crítica desse país que está, né? Mas por enquanto não. Por enquanto eu sou só um advogado, não. Então nesse momento, meu telefone, o juiz deve respeitar, é inviolável. Certo? Porque eu estou conversando com pessoas que têm o direito de ter isso. Então, só com 2 fatos, vocês estão notando aí. O telefone e a visita do preso. Que às vezes o policial fica ali mesmo olhando para saber o que está acontecendo. Porque não pode ser. Eu preciso ter uma privacidade com o meu, que não é nem cliente. O termo correto é constituinte. Mas como massificou os clientes, se coloca cliente. Mas o termo correto é constituinte. Certo? Foi o que a gente tem como isso aí. Então, sigilo total do advogado, o direito do advogado se entrevistar numa audiência antes ou depois, ou no meio, às vezes o juiz não quer que seja interrupção, mas você pode pedir interrupção, está no estatuto da ordem, você se entrevistar com ele em algum assunto, antes dele ser interrogado, ou algum assunto sobre o tema, no tribunal do júri, aí eu posso dizer que no caso das audiências, não gostaria de ser injusto, o juiz permite a sua entrevista com reservado, no júri também, certo? Às vezes não permite a interrupção, mas a interrupção se faz parte de uma questão de ordem também, quando se faz necessária um esclarecimento, um assunto que você precisa estar conversando com o seu constituinte, certinho? É isso aí. Então o seu tema me animou bastante, você viu que me trouxe algo do ID, aflorado, do inconsciente, que está ali, e parabéns a você, continue assim e prossiga. Porque vocês podem daqui fazer livros, fazer palestras, mesmo com bacharéis. Porque o bacharel está impedido de advogar, mas de fazer palestra, de escrever livro. Vocês estão livres, certo? Tem uma moça que é bacharela, que ela faz livros e tem uma coisa interessante, eu gostaria de dizer também, está gravando, mas eu digo mesmo. Eu botei um rapaz para fazer o júri daquele rapaz, você lembra daquele que vocês foram? Aquele, e o rapaz não sabia fazer o júri, né? Só depois que eu fiquei sabendo disso, né? Eu fui para Caju e ficou fazendo aqui. Que era um rapaz trabalhista, coitado, não sabia fazer júri. Mas arrogante, petulante, não sabia fazer nada de júri. Pegou o Davi Galo, acabou com ele. E ele se valia de uma bacharela, não sei que relação isso tem com ela, também não me interessa, né? Uma bacharela que ele tinha que vir antes de fazer a sustentação oral. Esse rapaz petulante, uma vergonha. Eu estou agora tentando um habeas corpus para réu e defesa, que eu acho que o magistrado deveria cancelar aquele júri, que ele era indefeso, e ele se valia de não só fazer entrevista com o meu constituinte, que é bacharel em direito, ficou na cadeia estudando tudo, quem dava as orientações a ele, e também a essa bacharela, que ficava com um cara de livro lá na plenária, não poderia nem estar, né, porque é só para advogado, e na plenária ela mesmo fazia direitinho, e ele vinha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Nessa comunicação de ouvido, ele não entendia muito bem o que a pessoa falava, fazia tudo ao contrário, foi um fiasco total esse rapaz. Mas meu constituinte é bacharel,
não chegou a ser meu aluno, mas é bacharel em Direito. Foi aquele caso daquele bar, lembra? Aquele troco, tá? Lembra aquele negócio que passou aí na televisão? Meus alunos todos foram assistir, foi um fiasco desse rapaz, e meu cliente é que chamava ele para dar orientação a ele. Porque meu cliente sabe mais de juro do que ele, você imagina. Inclusive poderia se valer da defesa própria, também fazendo, né, que seria muito melhor do que apresentar ele, porque ele de nada é a mesma coisa. Eu não gosto de falar mal dos colegas, mas ele realmente me irritou. Eu tive que falar mal dele porque ele chegou às raias da entidade. Não porque ele não soubesse, porque a gente como ser humano admite que o ser humano não saiba, mas pelo menos seja humilde, né? Olha, eu não sei, vou te dizer uma coisa. Ou então quando você erra, você perdoe aí, não fui bem, não, realmente me perdoe, né? Mas não, a arrogância e a petulância dele, agora saber cobrar os honorários sobre. Mas vamos partir para frente. Então, essa entrevista é importante. Você está de parabéns no seu trabalho, prossiga, porque você pode ser, quem sabe, achar um desse e você ficar no júri até você tirar a carteira, você fica lá sentada com os livros, chama ele, né? Agora fale alto no ouvido dele, tá bom? Um abração, que você tenha sucesso, estou muito satisfeito com o seu trabalho. Obrigado. Esse é o professor Martinez, eu faço agora de serviço com interação. O trabalho de treino é um trabalho de escritório e teve um elemento interessante, um processo de evolução contínua em relação à conformatação específica a respeito não só do objeto, mas quais os caminhos que seriam trilhados em relação ao mesmo. Nesse sentido, eu gosto de lembrar um ditado português medieval que falava que caminhante não há caminho, caminho se faz a caminhar. Nessa trajetória, nesse caminhar, o trabalho foi se distanciando, foi ganhando forma, foi ganhando uma direção específica nessa defesa intransigente em relação ao sigilo profissional como elemento lapidar, como elemento incontornável da relação do advogado e aquela pessoa que vai se valer do mesmo, se socorrer do mesmo numa situação desesperada. O sigilo profissional não é exclusivo do advogado, mas eu posso dizer sem medo que poucas são as categorias profissionais que têm uma especificidade tão grande, onde o sigilo profissional tem um peso tão significativo quanto na advocacia. E é por isso que as exceções trazidas pelo Estatuto são tão episódicas e sempre são autorizativas, nunca impositivas para que o advogado possa, mesmo autorizado por lei, a romper esse sigilo profissional. O trabalho é muito bem linear em relação à exposição e à conformação gradual a respeito do tema, aborda de forma muito satisfatória, muito técnica, muito bem fundamentada os elementos relacionados ao sigilo profissional, por isso dou meus parabéns para o aluno. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. E agora, Marlon ou Odete? Marlon. Você gosta do tempo? Você tomou água? Tomei. Agora eu vou tomar. Por que? Tem que pegar seu copo. Ah, tomei. Bem, O nome é tal. vamos lá, agora o aluno Narlon Santos, mesmo modo operandi, vamos com a palavra ao aluno. Bom dia, né? Eu queria agradecer a primeira presença do professor João e a do professor Martinez. O meu tema é o princípio constitucional da presunção de inocência e a execução de sentença penal condenatória em segundo grau de jurisdição. Eu tive como objetivo desse trabalho analisar o princípio constitucional da presunção de inocência, que foi originado na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, e refere-se a uma garantia que tem todo acusado de delito a que se presuma sua inocência antes de atingir o trânsito de grau da sua condenação. E também analisar a chamada execução provisória da pena, ou seja, o início do cumprimento de sentença penal condenatória antes de atingido o seu trânsito em julgado da condenação. O princípio da presunção de inocência, em tese, ele permite que o acusado tenha um julgamento ainda mais justo e respeitando assim também o princípio da dignidade da pessoa humana. Dentre os diversos aspectos que envolvem a execução provisória da pena e a presunção de inocência, este é entre os de maior relevância
a prisão, pois este afeta talvez a principal garantia constitucional de todo cidadão, que é a liberdade. O princípio da presunção de inocência, como eu já disse, ele surgiu na Declaração de Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Como a gente já sabe, o princípio ele é a norma ele é a viga do direito. E entende-se que o princípio ele tem a função de guiar o legislador e qualquer agente que represente o Estado. O princípio que tem como objetivo respeitar todo o estado de inocência do acusado, ele se encontra no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Você passa a no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Mas também, é porque eu esqueci de colocar ali, a gente pode encontrar ele no artigo 5º, parágrafo 2º, que diz respeito ao parágrafo 3º, que diz que os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, desde que aprovado, eles são equivalentes às emendas constitucionais. E também a gente pode encontrar, ele tem a proteção do artigo 283 do Código de Processo Penal, que eu vou falar sobre ele um pouco mais à frente. O Supremo Tribunal Federal e a evolução jurisprudencial acerca da presunção de inocência. Essa evolução pode ser dividida durante 3 momentos, que é o período entre 1988 e 2009, com a primeira alteração jurisprudencial em 2009 e a segunda é o atual entendimento do STF, que foi em 2016. Eu vou começar pelo período anterior ao julgamento do habeas corpus 84.078 de Minas Gerais, que ele vigorou desde a promulgação da Constituição, ou seja, de 1988 até 2009, pouco mais de 20 anos de vigência. O principal argumento durante esse período era que os recursos especiais e os recursos ordinários, de acordo com o artigo 637 do CPP, eles não possuem efeito suspensivo. E aí, esse foi o entendimento que perdurou durante esses pouco mais de 20 anos. Até-se desse modo, apenas com argumentos de que os recursos especiais e ordinários não possuem efeito suspensivo, o STF, com essa decisão, sobrepunham esse artigo, que é uma norma infraconstitucional, à Constituição, violando assim o princípio da supremacia da Constituição, segundo o qual todas as normas devem submeter-se e ser interpretadas a partir desta, sob pena de inconstitucionalidade. E aí, em 2009, veio o julgamento do habeas corpus 84.078. Coloquei ali só um trecho do ministro relator, que foi o ministro Eros Graus. Esse habeas corpus também foi intenso de diversos debates. Assim, os ministros que defendiam a constitucionalidade da execução provisória da pena, eles continuavam com o argumento, o mesmo argumento do período anterior, que era do artigo 637 do CPP, e como eu já disse, ele diz que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Porém, 2 dispositivos se não me engano, no artigo 104 e 105 da Lei de Execuções Penais, ela diz que tanto a execução da pena, de sentença penal condenatória, quanto a restritiva de direitos, ela tem que ter a sua execução a partir do campo julgado da sentença. E aí, o eminente ministro relator, valendo-se do artigo 5º da Constituição, 57, que traz o princípio da presunção de inocência, ele diz que os dispositivos da Lei de Execuções Penais, como estão de acordo com a ordem constitucional, ele se sobrepõe ao artigo 637 do Código de Processo Penal, deferindo assim o habeas corpus e sendo seguido pela maioria. Ou seja, na decisão do habeas corpus 84.078, o Supremo Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Ou seja, reformulando assim o entendimento que erroneamente durou por 21 anos, que foi desde a promulgação da Carta até 2009.
Pronto. O entendimento anterior do habeas corpus 84, ele perdurou por 7 anos, de 2009 até 2016. E em 2016, com o habeas corpus 126, 292 de São Paulo, houve então a segunda alteração jurisprudencial acerca do tema. Eu separei ali alguns dos principais pontos. Desde já eu adianto que como a decisão desse habeas corpus, ela reformulou a do entendimento anterior, eles decidiram pela constitucionalidade da execução da pena, ou seja, permitindo antes do trânsito em julgado. Eu separei alguns pontos de argumento dos ministros que votaram a favor da constitucionalidade da execução provisória da pena. O primeiro dele que eu coloquei ali foi que as cortes superiores elas não se prestam a rever fatos e provas, visto que o mérito já foi analisado pelas instâncias ordinárias. A gente pode perceber que esse argumento ele deixa de lado a clareza do texto constitucional, que é o artigo 5º, que diz que todo acusado deve ser considerado inocente antes da sentença penal condenatória. Ou seja, a lei diz às instâncias ordinárias, o mérito já foi analisado pelas instâncias ordinárias, as instâncias superiores não se prestam a rever fatos e provas. Mas como a gente sabe, todo mundo, os juízes, apesar de se acharem deuses, eles também erram. E assim, se quando chegar nas instâncias superiores, o habeas corpus, o recurso especial extraordinário for provido, por exemplo, e as cortes anular o processo, como é que eles vão devolver ao acusado esse tempo que ele foi retirado, já que ele já estava cumprindo a pena? Outro ponto de argumento é que grande parte dos países democráticos também prevê a presunção de inocência, mas permite a execução antecipada da pena. O problema deste argumento é que nos países democráticos que eles citam, a presunção de inocência não está prevista no rol de garantias fundamentais, o que em nosso ordenamento, as garantias fundamentais são cláusulas pétreas e insuscetíveis de modificações. Outro ponto de argumento são que os números de recursos extraoficiais e recursos extraordinários providos são ínfimos, ou seja, o número de recursos providos são muito baixos. Acontece um argumento também absolutamente equivocado, porque a validade dos recursos ela não depende do número de recursos que foram providos, assim como a presunção de inocência ela não depende do número de sentenças absolutórias. É a mesma coisa de dizer, por exemplo, que se os recursos nas cortes superiores eles não são admitidos, então vamos supor que eles são desnecessários. Então a gente pode deixar prender primeiro e decidir depois. Outro ponto de argumento citado pelo ministro relator, que foi Teru Zavascki, é o sentimento de impunidade que causa retardamento para o início do cumprimento da pena. Ou seja, sentimento de impunidade que causa retardamento da pena por recursos meramente protelatórios. E aí o acusado ele passa a adiar a sua execução. Mas assim, o acusado ele não pode ser prejudicado por ineficiência do Estado, já que a própria legislação permite esse excesso de recursos. Ou seja, se a legislação permite, nada mais justo do que a defesa usar. Aqui eu passo para a análise atual de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, ela foi dividida em 3 pontos. E assim, com base nas declarações públicas dos ministros, a gente também está muito perto de ter uma nova jurisprudência, mas não objeto do meu trabalho. Após a decisão do acordo do HC 126/292, que permitiu a execução provisória da pena, surgiu assim na comunidade jurídica várias críticas ao STF. E assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu não queria me posicionar, o senhor João sabe, porque, como diz a professora Brenda, a gente tem aquele ódiozinho assim no coração em respeito à área penal. Mas aí, nas reuniões que eu tive com o professor, aí veio uma dúvida assim, que pôde me abrir para eu poder fazer um trabalho de uma forma mais tranquila. É assim, como pôde, né, o Supremo Tribunal Federal, que é guardião legal da Constituição, julgar inconstitucional o próprio texto constitucional? Você passa o jogo, só um artigo aqui.
Ah, não. Pode deixar aí, pode deixar aí. Pronto. Esse entendimento, que é o atual entendimento, que permite a execução da pena, ele fere de uma só vez tanto o princípio tanto o artigo 557, que traz o princípio da presunção de inocência, como os tratados internacionais com o Brasil signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica, além do artigo 283 do Código de Processo Penal. A gente pode observar aqui que no artigo 283 do CPP, ele diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação, ou do processo em virtude da prisão temporária ou preventiva. Ou seja, a gente percebe que, além da Constituição, uma norma infraconstitucional, que é o 283, a 283, a redação foi dada pela Lei 12.403 de 2011, e que veio justamente para consolidar a primeira alteração jurisprudencial, que proibiu a execução antecipada da pena. Pode passar. Além disso, o atual entendimento fere a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que diz ali no artigo 8, número 2, que toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua... Volta para o 283. Pronto. O 283. Que ele também veio para poder vincular a presunção de inocência ao trânsito julgado da condenação. Acontece que, depois da decisão que permitiu a execução provisória da pena, que é o atual entendimento, surgiu centenas de críticas, tanto de juristas, como do Conselho Federal da OAB e do Partido Ecológico Nacional. Estes dois que ajuizaram ações declaratórias de constitucionalidade, mais conhecidas como a DC 43 e 44, o que? A OAB, na DC 43, ela argumenta que o artigo 283 veio para harmonizar o Código de Processo Penal à ordem constitucional. Já o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, traz que o artigo 283 é mais uma interpretação razoável do princípio da presunção de inocência. Pronto. Acontece que, como o Supremo Tribunal Federal ele ainda não julgou inconstitucional o artigo 283, então entende-se que o artigo é válido. Ou seja, se o Supremo não declarou a inconstitucionalidade do 283, então ele deveria se aplicar a todos os tribunais, como já vem decidindo alguns ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. A exemplo do ministro Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. A prisão após segunda instância, como citam alguns ministros, ela não pode ser entendida como exigência de ordem pública, tampouco que ela passe a contribuir para a eficiência do sistema de justiça criminal. A legislação, lembrando aqui, que ela não proíbe a prisão do réu antes de atingido o tanto julgado da condenação. Pelo contrário, como já vimos aqui, ela não impede a prisão do réu de tanto julgado desde que preenchidos os requisitos da medida cautelar. Pode passar. O que não pode, sob o manto da Constituição, é que o STF, em detrimento de outros dispositivos, deixe a clareza do texto constitucional de lado para poder sobrepor com base em fundamentos que, ao meu ver, não são tão jurídicos assim, apesar de serem ministros do Supremo Tribunal Federal. Há quem se utiliza para defender a constitucionalidade da execução provisória da pena. É um fenômeno que modifica determinada norma da Constituição, sem que haja qualquer alteração no texto, que é a chamada mutação constitucional. Ou seja, não é a mudança do texto constitucional em si, é a mudança de uma interpretação de um texto constitucional. Deste modo, neste caso, o STF ele tenta encobrir o seu ativismo sob o manto da neutralidade da chamada mutação constitucional.
Embora a recente alteração jurisprudencial do STF, que permite a execução provisória, não há como considerarmos que essa decisão, apesar de ser do Supremo Tribunal Federal, seja constitucional, visto que eles não julgaram a inconstitucionalidade do artigo 283 do Código Penal. Ou seja, no atual entendimento, ele fere o artigo 557 e sem a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que já permite que réus recorram em liberdade mesmo após condenação em segunda instância. Ou seja, tanto a legislação constitucional como a legislação infraconstitucional, que é o caso do 283, eles proíbem a execução da pena. Ou seja, a função dos tribunais é a de garantir os direitos dos cidadãos nos casos em que eles são apresentados, e não se suprimir esses direitos, como é o caso da permissão da execução. Portanto, eu concluo que a execução da sentença condenatória em segundo grau de jurisdição ofende ao princípio constitucional da presunção de inocência, mas eu destaco que nada impede que o réu possa ser recolhido à prisão, desde que preenchidos os requisitos do artigo 283. E assim, essa permissão ela não só ofende ao princípio da presunção de inocência, mas permitindo essa execução provisória, ele fere, além do artigo 557, fere também o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Seu trabalho está muito bom. Agora, eu senti falta de uma exploração maior. Você fez um catálogo, foi orientando aplicado, teve um grande orientador, mas assim, aqueles artigos da Constituição, aquele artigo 5º, que fala que você coloca, mas precisaria aprofundar mais, entendeu? O trabalho está muito bom, o tema é muito rico. Você poderia aprofundar mais. Por exemplo, ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito julgado. Esse é um trabalho que tem que ser aprofundado a nível de doutrina também, né? Porque, por exemplo, ninguém será considerado culpado depois do trânsito julgado. E a divisão de duas prisões, uma prisão provisória, que é antes do trânsito julgado, e uma prisão condenatória, que é depois do trânsito julgado. Essa diferença é importante, porque na verdade o que foi feito foi rasgar a Constituição Federal, né? Via mídia, né? Rasgou-se a Constituição Federal, que não existe, para atender um clamor social. Um clamor social de que os recursos eram procrastinatórios, chegavam mesmo a prescrever e o réu ficaria impune. Então não é a mudança na prisão em segundo grau que vai realmente atingir isso, quer dizer, atingiu pelo clamor social, mas feriu a ordem jurídica. E nos deu outro mecanismo, por exemplo, dentro da legislação, agilidade nos julgamentos, dos processos, para que pudesse essa agilidade cumprir todos aqueles recursos e dar uma efetividade jurisdicional às pessoas e uma resposta à sociedade, que também acho justo nesse ponto, mas extremamente injusto, porque rasgou a Constituição Federal já o início do cumprimento de sentença depois da condenação. Porque, na realidade, se ele é preso provisoriamente, vamos supor, começa sentando uma orientação do Supremo para que depois do segundo grau, condenação do segundo grau, se for um crime político, um crime realmente de repercussão midiática como o de colarinho branco, se faça a prisão provisória. Certinho? Se faça a prisão provisória. Nesse momento, já está computando, amanhã depois que ele seja condenado 10 anos, o tempo que ele ficou provisoriamente já é computado. Então não tem por que antecipar o início da pena. Na minha opinião, foi algo que rasgou a Constituição Federal para atender um clamor social necessário, importante, porque nós estamos realmente vivendo caso, por exemplo, do Maluf, né, que ele teve um crime que faltava 3 dias, 2 dias, né, para prescrever. Os outros todos eles prescreveram, graças aos recursos, né?
Mas eu volto a dizer, não é graças aos recursos, é a questão da lentidão da justiça. E aí como é que você resolve a lentidão da justiça? Dando mais um trabalho de metodologia interno, mais trabalho e mais efetividade naquelas pessoas que estão trabalhando ali, sabendo que o volume é incompatível com a logística existente. A gente sabe disso, né? Mas precisa se dar mais efetividade? Precisa. Precisa se cobrar mais os trabalhos? Precisa. Agora, realmente, o volume é muito grande, a logística é praticamente precária, e aí nós temos o problema do entrave, teve o clamor social, paciência aí, rasgou-se a Constituição Federal por conta do clamor social. Bom tema para você aprofundar, quem sabe até escrever um livro. Sucesso. Para mim, professor Martinez, uma seguinte consideração agora. Vamos perceber que é o mesmo aluno bastante jovem, tenha a consciência em relação à importância dos elementos relacionados à supremacia constitucional. Concordando-se ou não com os desígnios da Constituição Federal, é ele que ocupa o elemento basilar em relação ao todo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, ele deve ser referenciado e deve ser seguido de forma literal. Se, porventura, algum dia chegar um momento de total e completa inaplicabilidade ou incongruência social dos desígnios da Constituição, há de se fazer uma nova Constituição Federal, há de se elaborar um novo documento fundante de um Estado. Enquanto esse dia não chegar, temos que efetivamente cumprir as normas constitucionais de forma mais detida. Em relação à interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, como bem pontuado, ele ignora de forma frontal a literalidade dos dispositivos, tanto infraconstitucional, mas mais ainda o dispositivo constitucional, que é uma cláusula pétrea trazida no artigo 5º e 57 da Constituição Federal. Os argumentos carreados pelo Supremo Tribunal Federal no intuito de fundamentar a argumentação por enquanto majoritária são totalmente incongruentes com a ordem democrática e totalmente fora da observância dos elementos técnicos em relação à determinação jurídica de uma questão. Em especial, destaco um deles, a determinação de que em outros países não existe essa previsão. Isso é feito sempre quando você falta um argumento concreto dentro da ordem nacional. Porque, se assim quiser, você vai encontrar a argumentação também trazida de outros países a se insurgir contra o funcionamento solidificado do Supremo Tribunal Federal em outras searas. E aí não é feito. Você pinça de forma cirúrgica aquilo que lhe convém, trazido da realidade exterior, da realidade de outro país, de forma acrítica, de forma totalmente infundada, incorporando esse elemento dentro da realidade nacional. E ignora aquilo que é a função princípio do Supremo Tribunal Federal, que é o cumprimento detido dos desígnios do legislador constituinte originário. Lembremos que o legislador constituinte originário, ele não edita normas inconstitucionais. Tudo que foi gerado na norma em 1988 presume-se a sua constitucionalidade. E esse dispositivo do artigo 5º, inciso 57, é translúcido, é lapidar e é flagrantemente em oposição aos dispositivos da Constituição Federal de 88, à atual interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.